Opa, chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação em termos aí para mais uma aula de geografia, ela esta sobre os direitos do mar. E essa temática, ela é importante porque ela vai ser transversal a questões de geopolítica, relações internacionais, geografia política. É um assunto que quando aparece uma prova de vestibular, numa prova de concurso, tem uma galera que fica literalmente boiando em águas oceânicas. Então vamos lá, a gente começa a nossa aula com uma pergunta que não quer calar, que é a seguinte: de quem é a água oceânica, as águas oceânicas? Né? Com os recursos que estão em águas ou no solo, no subsolo dos oceanos, pertencem a quem? Né? A gente tem que, né, por muito tempo, tu tinha disputas, né, em cima desses recursos, enfim, durante séculos, e na finaleira do século passado, ali em 1972, surge então a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou CONVEMAR. Tá? Ela também pode ter uma abreviação ali que é CNUDM, ok? Então CONVEMAR ou CNUDM. E ela vai ser assinada, né? Ela vai ser desenvolvida, vai ser discutida em Montego Bay, na Jamaica, onde se coloca, os países que participam desse debate, colocam quais os limites de soberania sobre as águas oceânicas. Porque assim, bom, claro, vale para todos os países que têm um litoral, isso é fundamental, né? Então, tipo, Bolívia, beijo, não participa. Mas enfim, tem um litoral, tá? Qual o direito, né, sobre qual área um país com um litoral tem direito de soberania sobre os recursos naturais? Vai pensar o seguinte: ah não, em território continental os recursos naturais no território brasileiro pertencem ao Brasil, né? São nossos, nós temos soberania sobre esses recursos. Tá? E sobre as águas que estão no nosso litoral? Até onde vai essa soberania? Essa é a grande pergunta. E isso vai ser respondido exatamente nessa Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. Claro, aí tem um detalhe importante. Ela só vai entrar em vigor em 1994. Ok? Aí sim tu teve a assinatura, a ratificação do acordo, da Convenção, por um número mínimo de países, e ela passa a vigorar. E a CONVEMAR, ou a CNDOM, ou a Convenção das Nações Unidas sobre o Mar, vamos estipular um critério aqui, CONVEMAR, para ficar mais fácil, minha dicção já é horrível, então vou abreviar aqui CONVEMAR, tá? A partir de agora, batido o martelo. Olha só, a CONVEMAR define não apenas as delimitações dos espaços marítimos, mas principalmente declara que o mar e todo o seu leito submarino, além dos limites das jurisdições nacionais, são um patrimônio de toda a humanidade. Olha isso. E que a sua exploração, portanto, deve ser realizada visando o bem comum. Então, a ideia da CONVEMAR é isso, é dizer o seguinte: olha só, calma lá, não é saindo a moda louca, explorando de qualquer jeito, gerando impactos que depois quem é que vai ser responsabilizado? Bom, e aqui entra um ponto bem importante que eu quero ver com vocês, que é o seguinte: chuchuzes, a ideia, né, de limitar ou delimitar a soberania sobre um território, ela é importante porque a gente está pensando no relevo submarino. Ok? E aí a gente tem algumas definições que são fundamentais. Porque assim, tá, a gente vai falar em mar territorial, zona econômica exclusiva, isso vai vir daqui a pouquinho. Mas é fundamental que tu tenha noção de alguns princípios, algumas formas básicas do relevo submarino. Então a gente vai ter o quê? A gente tem a chamada linha de costa, ou linha costeira. Essa linha costeira aqui, ela é basicamente o começo das águas marinhas. Ok? Então ali na beira da praia, onde tu vai ali colocar teu guarda-sol, né? Colocar a tua caixinha de som a todo volume tocando um sertanejo universitário atrapalhando todo mundo que tá ali, tomar tua água de coco, beleza. Ali é a linha costeira, ok? E aí a gente tem uma extensão do continente, da estrutura continental que fica debaixo d'água. Então, eu tenho o continente, ele não acaba exatamente aqui, onde começa o mar, ele se estende por uma parte, e essa extensão do continente que a gente tem debaixo da água, a gente vai chamar de plataforma continental, certo? Plataforma continental é uma forma do relevo submarino. Beleza.
Essa plataforma continental, ela tem uma extensão variável. Em algumas áreas ela tem, sei lá, poucos quilômetros, em outras ela tem centenas de quilômetros, então ela oscila. Então, tem toda uma questão de extensão do território continental que vai estar debaixo d'água, certo? Às vezes ela vai ser mais íngreme, às vezes ela é mais suave, enfim, tem uma diversidade gigantesca de estruturas que vão caracterizar essa plataforma continental. Quando o continente termina, ou seja, essa plataforma continental, essa extensão do continente que está debaixo d'água, está submersa, termina, a gente vai chamar de talude. Talude é isso aqui, ó, acabou, aqui terminou oficialmente o continente, né, encerrando a plataforma continental, e o que vai vir depois é o fundo oceânico, que nós chamamos de planície abissal. Então aqui, deixa eu pegar aqui um azulzinho clarinho, aqui a gente tem o fundo. Nossa, que bela escolha de cor, hein? Olha aí, tá de parabéns. Aqui é o fundo oceânico. Quando a gente está pensando no fundo do oceano, lá na base do oceano, a gente vai usar como termo geomorfológico planície abissal. Beleza, e aí que vem o ponto importante que a gente tem que discutir. O que vai separar mar de oceano? Qual é essa divisão? Mar é a parte das águas, né, oceânicas, marítimas, que estão acima da plataforma continental. Oceano é o que está na planície abissal. Então, olha só, aqui eu tenho águas oceânicas, aqui eu tenho o mar, ok? Beleza, a gente tem uma outra aula que a gente fala dos tipos de mar. Então, tem mar aberto, mar continental, enfim, tem vários tipos. As diferenças, né, entre mar e oceano. Obviamente, o mar é mais raso, o oceano é mais profundo. Isso implica em questões de temperatura, de turbidez, né? Tem uma série de consequências, essa diferença de profundidade. Na circulação oceânica, a diferença de profundidade, de salinidade, vai ser importante. Mas isso é assunto para outra aula, não é o momento agora. Calma lá. Beleza. Por que isso é importante? Porque a definição daquela convenção da Convemar sobre a soberania em águas oceânicas ou águas marítimas vai começar exatamente a partir da linha costeira, da linha de costa. Então tu vai ter alguns quilômetros ou milhas mar adentro que vai fazer parte, né, do que a gente vai chamar de mar territorial, de zona econômica exclusiva. Esses dois são os principais conceitos que tu tem que ter em mente. Quando está se falando nessa convenção das Nações Unidas sobre os direitos do mar, mar territorial, brilhou o olhinho, zona econômica exclusiva, aí é grana, é bufunfo, é pila, é cascalho, é mascada, é capilé, é dinheiro, tá? Tem que estar muito ligado nesses dois conceitos. Bom, mar territorial, ele foi, lá na Convemar, restrito a 12 milhas náuticas a partir da linha de costa, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho só para tu ter uma noção, Chuchu. Basicamente, uma milha náutica, ela é mais ou menos, é igual a mais ou menos 1,85 quilômetros, tá? Mais ou menos isso. Então, quando eu estou pensando no mar territorial que tem ali as suas 12 milhas, isso vai dar mais ou menos ali algo em torno de 22 e pouco quilômetros. Então, a partir da linha costeira, tá aqui, ó, o limite da costa, a linha costeira está aqui, ó, essa linha laranja. A partir daqui, ó, tá? Eu tenho 12 milhas náuticas, que vai ser o mar territorial, ok? Aí depois a gente vai ter a zona econômica exclusiva, ZE, importantíssima, sendo estabelecida entre 12 milhas náuticas, ou seja, esse ponto aqui, até aqui, ó, 200 milhas náuticas, ok? Ou seja, eu tenho uma extensão bem maior. E aí a gente vai entender daqui a pouquinho qual é a importância dessa zona econômica exclusiva. Friso, atento para o termo exclusiva. E a gente tem outros espaços, né, como a zona contígua, a gente vai ver o que é, plataforma continental jurídica, cuidado, ó, e alto mar. Tá? Bom, aí olha só, a convenção, a Convemar, ela ainda abrange elementos relacionados, tá,
a salvaguarda da vida do mar, a vida marinha, proteção ao ambiente, né, marinho, pesquisa científica, cooperação, ou seja, a gente tem uma quantidade gigante de artigos na Convemar que estão trabalhando com uma série de elementos, por isso aquela primeira parte que a gente mencionou antes, de ser um patrimônio da humanidade, porque a gente tem uma riqueza que ela ainda é muito inexplorada. E interessante lembrar o seguinte, a gente vai começar a entender a riqueza, a diversidade de vida, de relevo que a gente tem no fundo oceânico só a partir, bem dizer, da segunda metade do século XX. Né? Porque olha só, a gente falou antes, o nome do relevo que a gente tem no fundo oceânico é planície abissal. Pô, planície dá ideia do quê? Isso aqui, ó, né? Planito. Cara, e não é. Tu vai perceber que o fundo oceânico tem uma diversidade gigantesca de relevos, tem dorsais oceânicas, vulcões, plataformas, enfim, há uma diversidade muito grande. Só que o detalhe é o seguinte, pouco se conhecia isso, não se tinha ideia. Só a partir da metade do século XX é que a gente vai começar a entender que o fundo oceânico não é plano, não é uma planície, ele é totalmente irregular, mas o nome ficou. Tá? Então, esse conhecimento sobre a riqueza marítima, que ainda é muito limitado dentro do que se acredita que haja de possibilidades, é muito recente, certo? Bom, lembrando aqui, ó, importantíssimo, te apega em mar territorial, te apega em zona econômica exclusiva, os interesses aqui são fundamentais, e a gente vai usar o Brasil como exemplo disso aí. Bom, por que o Brasil? Cara, porque o Brasil ele tem uma extensão costeira absurda. A gente está pensando, Chuchu, no nosso país com mais de 7.000 quilômetros de costa, de litoral. Com uma quantidade de ilhas gigantescas, a gente tem algumas ilhas oceânicas, né? Que nem o arquipélago de Fernando de Noronha, que nem o arquipélago de São Pedro de São Paulo, que nem as ilhas de Trindade e Martim Vaz, que bem dizer assim, olha só, a tal das Rocas, né? Tá aquele, ó, no cantito, né? Que bem dizer assim, tá, mas a Trindade Martim Vaz não tem ninguém que mora lá permanentemente, é diferente de Fernando de Noronha, tem moradores permanentes e tal. Em Trindade Martim Vaz, São Pedro de São Paulo, tem só áreas de pesquisa, áreas que a Marinha vai lá, coloca alguém lá para cuidar e tal, mas não fica muito tempo, daí reveza. Ok, mas é território brasileiro, esse é o ponto. Por isso que eu quis pegar o Brasil como exemplo. Bom, vamos lá, a gente falei antes para você o seguinte, mar territorial, estrelinha. Importantíssimo. É a faixa de 12 milhas náuticas, ou 22,2 quilômetros, né, da costa, ou seja, né, daquela linha de costa que a gente tem ali. E nessa área o país tem, olha isso, soberania absoluta sobre os recursos naturais, tá? Importante, recursos naturais, e o trânsito de embarcações. Ou seja, quando a gente está pensando, e detalhe importante, sobre o mar territorial, o espaço aéreo sobre o mar territorial também é de soberania absoluta do país que tem um litoral. Bom, olha só, o que quer dizer isso? Se uma embarcação estrangeira do Uruguai, da Argentina, sei lá, do Suriname, para entrar no mar territorial e chegar à costa brasileira, ao solo brasileiro, tem que ter autorização, só vai poder entrar com autorização. Isso é soberania absoluta sobre o trânsito de embarcações. Não pode, sei lá, um barco uruguaio, barco de pesca uruguaio, sei lá, eu vou estacionar, olha eu. Dando ré. Vou estacionar ali no litoral de Santa Catarina para aproveitar as praias de Florianópolis. Né, meu querido? Vou ali aproveitar Floripa, me dar uma divertida ali e depois eu volto vou ali em Jurerê, Canasvieira e depois eu volto. Não. Cara, tem que ter autorização da Marinha para entrar no nosso mar territorial. Ok? Então tá. O mar territorial vai pegar essa primeira linha azul que você tem aqui, ó, costeando o litoral brasileiro. Show de bola. Aí a gente tem a zona contígua. A zona contígua, não precisa colocar estrelinha porque ela é importante, mas não é tanto quanto o mar territorial. Segundo a Convemar, ela permite, tá, que um estado costeiro mantenha o seu controle numa área de até 12 milhas náuticas, adicionalmente às 12 milhas do mar territorial. Então repara que tem um outro azulzinho aqui, ó, né, um pouquinho mais escuro, é a zona contígua. Essa área da zona contígua, esses 22,2 quilômetros a mais do mar territorial, tem como finalidade o quê? É evitar complicações. Então,
vou pegar o exemplo, aquela embarcação uruguaia, tá chegando, tá ali, tá portando aqui, ó, tá aqui de Boaço, tá chegando aqui, não, litoral gaúcho ele não vem porque ele quer um litoral bonito, verdade, vai para Santa Catarina, tá chegando aqui, aí ele tá ali, né, entrou na zona contígua, nessas 22,2 quilômetros que a gente tem na zona contígua, e ali é o momento de assim, ó, manda ali o recado, disso tá chegando, tu vai aportar no litoral, sei lá, no porto de Laguna, no porto de Itajaí, em Santa Catarina, mas vai avisando, porque se entrar no mar territorial sem autorização, porrada vai lambrar, tá? Então é isso, para evitar ou reprimir as infrações, as suas leis e regulamentos aduaneiros. Então também tem uma questão de comércio internacional ali, né? Fiscais de imigração, sanitários, importantíssimo, né? Para evitar uma série de questões de doenças, sobretudo na questão da pecuária, ou de outra natureza no seu território ou mar territorial. Então é tipo uma zona de aviso. A zona contígua é tipo uma zona de aviso. Ó, te liga, dá o teu recado, avisa o que tu veio, inspeções vão acontecer na zona contígua, ok, aprovado, mar territorial e pode encostar o teu barquito aí num porto e vai ser feliz. É isso, beleza. Aí vem a zona econômica exclusiva. Aqui eu vou colocar 2 estrelas. Por que é mais importante? Cara, não porque seja mais importante que o mar territorial, mas porque em prova de concurso, vestibular e tal, é muito mais cobrado. Você tem que estar muito ligado o que é zona econômica exclusiva. Que a gente falou antes, né? Vai de 12 a 200 milhas náuticas. Isso vai dar ali, ó, 370 quilômetros. Antes eu ia fazer a conta de cabeça, não fiz porque para não passar vergonha. Eu tentei fazer uma conta antes, né? Não consegui. Daí eu comecei o vídeo de novo. Não estão tão ligados, né? Mas tive que fazer o vídeo pela segunda vez que eu tentei fazer uma conta de cabeça e deu completamente errado. Mas enfim, olha só. Localiza-se entre 12 e 200 milhas, tá? 370 quilômetros do litoral. É essa parte aqui, ó. É isso aqui. Eu vou pegar vamos ver se esse azul aqui vai dar certo. É essa parte aqui, ó. Tá? Que péssima ideia, azul sobre azul. Nossa, é moscão. Esse aqui, ó. Tá? Zona econômica exclusiva. Certo? Olha isso. Nessa faixa, o trânsito de embarcações é livre. Aquele barquito uruguaio pode chegar ali. Olá, hermano, como estão? Vamos para Floripa, né? Beleza. Só que quando chegar na zona contígua, dá o alerta, avisa que tá vindo, pede autorização, vai passar por inspeções, mar territorial já tem que ter só com autorização, e aí depois ele vai poder aportar. Então, aqui, na zona econômica exclusiva, ok, tá liberado. Porém, isso aqui é fundamental que tu te ligue. Olha só, o Estado que é dono do litoral, o Estado que é dono do litoral, o Estado litorâneo aqui, olha só, é dono de todos os recursos, isso aqui cuida, anota aí, Chuchu, que isso aqui é ouro, de todos os recursos vivos e não vivos da água. Então, por exemplo, como dono, pesca, animais, fauna marinha, que está aqui na zona econômica exclusiva, só quem pode usufruir desses recursos é, nesse caso, o Brasil. Está na zona econômica exclusiva, é de exclusividade, entendeu? Porque do nome, do Brasil, beleza? Exploração, sei lá, da fauna, da flora marítima, que está na zona econômica exclusiva, sei lá, corais, beleza? Zona econômica exclusiva é nosso. Recursos que estão na água, no solo, depositados no solo ou no subsolo. Sacou? Então, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pensar o famosinho, coisa famosinha, vocês devem ter ouvido falar já, pré-sal, né? Pré-sal que vai se estender aqui, ó, do litoral do Espírito Santo até mais ou menos do litoral norte catarinense. O pré-sal, ele tá quase que inteiramente, né, em grande profundidade, sim, beleza, né? Mais de 7 quilômetros de profundidade. Mas tu tem as bacias, os campos do pré-sal na nossa zona econômica exclusiva. Ou seja, esse recurso que está em subsolo da nossa zona econômica exclusiva é de exploração unicamente exclusiva nossa. Aí tu vai dizer, mas tem empresas petrolíferas estrangeiras que estão tirando petróleo do pré-sal? Sim, com autorização do Estado brasileiro. Né? A gente tem recorrentemente leilões de campos de exploração de petróleo do pré-sal.
E quem participa desses leilões são geralmente empresas estrangeiras. A Total, a francesa, por exemplo, é uma que está aí, né, pegando nosso petróleo. Ah, mas o petróleo é nosso, tá? A gente permitiu a exploração desses recursos, mas essas empresas vão pagar um valor por isso, são os royalties do pré-sal. Por que elas vão pagar esses royalties? Porque o pré-sal está na nossa zona econômica exclusiva. Então nós temos um direito exclusivo de exploração. Nós abrimos a empresas estrangeiras por um interesses, né? Enfim, que a gente poderia discutir aqui por muito tempo, tá? Beleza? Chuchu? Então, muita atenção aí. E aí entra um outro ponto que é o seguinte, olha só. A gente tem a plataforma continental jurídica. A gente mencionou antes, plataforma continental como uma das formas de relevo submarino. Extensão do continente que está debaixo d'água, onde a gente tem o mar. E a plataforma continental jurídica, ela vai ser uma reivindicação de alguns estados de uma extensão da sua zona econômica exclusiva. Então, por exemplo, aqui, ó, a plataforma continental jurídica, vou pegar o caso do Brasil, tá? Seria uma faixa adicional, então ali mais 150 milhas náuticas, tá? Que o Brasil, por exemplo, vou colocar aqui o Brasil, vou colocar em verdezinho, que o Brasil pleiteia na ONU, ou seja, uma extensão da zona econômica exclusiva, que seria mais ou menos essa parte em azul aqui, ó, a plataforma continental jurídica, certo? Então, se a ONU permitir, né, se a ONU aprovar, a gente vai ter uma extensão da nossa zona econômica exclusiva, pegando essa parte em azul mais escuro aqui, ó. E isso ampliaria a nossa zona exclusiva para algo em torno de 648 quilômetros. Cara, a gente vai ter uma área adicional ali de mais ou menos 960 mil quilômetros quadrados. É muita área para exploração, né? E isso tem uma reivindicação muito interessante, tu já deve ter ouvido falar desse debate, por exemplo, na ideia de exploração de petróleo aqui, ó, próximo, né, a mais de 500 quilômetros de distância da foz do Rio Amazonas. É uma discussão muito grande na ideia de exploração de petróleo que a gente tem aqui. O atual governo brasileiro vem dizendo que quer fazer a exploração nessa região, né? A gente já teve o IBAMA dizendo o seguinte, olha só, não, pelo IBAMA não vai seguir. Os riscos de impactos ambientais é brutal, é gigantesco, não vai rolar. Mas aí a gente tem aquele embate clássico no território brasileiro, que é o quê? O lado econômico e o lado ambiental. E a gente geralmente sabe, entre a economia e o ambiente, quem é que ganha, né? Economia, ambiente, joga o ambiente para fora e bem-vindo ao mundo do crescimento econômico. A desculpa do crescimento econômico. A que custo? Né? Então isso aqui é bem interessante, certo? Então te liga, aqui a plataforma continental jurídica é isso, é uma tentativa de ampliar a nossa zona econômica exclusiva, certo? Bom, para terminar isso aqui, eu falei das ilhas, né? E aí tu reparou, Chuchu, que as ilhas, olha só como é, sei lá, Trindade e Martim Vaz, certo? Repara que, como é território brasileiro, eu tenho aqui, ó, a zona econômica exclusiva. Então eu vou ter um raio de 370 quilômetros ao redor desse arquipélago. Ou seja, eu tenho, o Brasil não, né? Eu tenho nada, não tenho só dívida. Mas o Brasil tem um direito, né, de uso exclusivo dos recursos vivos e não vivos, na água, no solo e subsolo, que a gente tem aqui, ó. A mesma coisa ao entorno dos Penedos de São Pedro e São Paulo, ao entorno de Fernando de Noronha. Guarda isso. Pega essa informação, guarda no teu coração, do lado esquerdo do peito, tá? Que a gente vai voltar aí, que vai ver que é importante isso aí, ok? E, última coisa aqui, prometo, a gente tem que lembrar que essa área a gente vai considerar como Amazônia Azul, tá? A Amazônia Azul, ela vai aqui, ó, do Oiapoque, no extremo norte do Amapá, até o Chuí, certo? A gente tem todo esse território marítimo é conhecido como Amazônia Azul, em função do quê? Da diversidade, da riqueza natural, a fauna, flora, recursos naturais que a gente tem em todas essas áreas de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental jurídica. Aqui há uma riqueza natural gigantesca, que por muitas vezes tenta se tratar como uma riqueza econômica. Então, a Amazônia Azul, te liga, está pensando algo ali em torno de 3,6 milhões de
quilômetros quadrados de área, que é o que a gente conhece como Amazônia Azul. Falou isso? Bom, Amazônia Azul. É onde tem a ararinha azul lá na Amazônia. Não, Blue, né? Daquele filme horrível lá, eu não gosto. Mas enfim, Chuchu, não. Amazônia Azul é essa parte marítima. Então, usando o Brasil como referência, a gente entende muito bem como é que é essa divisão lá da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. Beleza? Aí, tem um ponto importante que é o seguinte. Se tu deve ter te perguntado já, o aluno mais atento, o aluno mais sagaz, astuto, já se perguntou, tá, e depois da zona econômica exclusiva, depois daquela extensão da zona econômica exclusiva, quem é que tem direito? Aí a gente está falando do alto mar, na Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento, olha aqui, te liga, não é a Convemar, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, tá? A Rio mais 20, pô, lembra a Rio 92? Aqui foi nem a Rio mais 10, nem a Rio mais 20. Tá? A gente está falando ali em 2012. Tanto que realizado em junho de 2012, no Rio de Janeiro. Discutiu-se a necessidade de elaborar um tratado internacional que regulamente a conservação e a exploração. Conservação. Eu vou dar um destaque maior aqui que. Não, vamos botar aqui, ó. A conservação e a exploração dos recursos em águas internacionais. Porque o que a gente estava discutindo? Pô, beleza, a Convemar, ela dá a soberania e as obrigações de um país costeiro até o limite da zona econômica exclusiva. E depois? Depois é terra de ninguém, são águas internacionais, é o alto mar. Beleza. Só que assim, né, do jeito que as coisas estão nesse mundo, meu chuchu, vamos ser sinceros, se deixar assim, logo vai pro saco. A galera não está muito preocupada com questões ambientais. Tem um discursozinho de preocupação ambiental, mas na prática o pessoal não está nem aí, aqui, ó, larga, né? O importante é a grana. Mas o que acontece? Bom, tem essa ideia de uma convenção para proteger as águas internacionais, né? Aqui, ó, o alto mar, é fundamental, certo? Então repara aqui, ó, nesse mapa, as áreas fora da zona econômica exclusiva estão em azul escuro. Essa tonalidade aqui de azul, né? Esse azul aqui são essas áreas que a gente está falando aqui. Então, eu tenho uma extensão muito grande. E aí eu quero que tu olhe para esse mapa. Eu vou voltar. Olha para cá. Olha isso aqui. Olha as bolotinhas. Olha a bolota. Olha ali o gorilão da bolinha azul, né? Tá aqui, certo? Olha aqui esse aqui, beleza? Olha as ilhas, né? A zona econômica exclusiva ao redor das ilhas brasileiras. O Brasil tem soberania. Lembra disso? Falamos há pouco. Olha aqui, olha a quantidade de bolinha que tem aqui, ó. Olha a quantidade de bolinha que tem aqui. Aqui no Pacífico. Olha aqui, ó. É redonda, né? Então, olha aqui, ó. Calma lá. E aí, essa questão de conservar, explorar, esse aspecto, né, de uma necessidade de políticas de conservação e exploração de águas internacionais, é uma das principais lacunas da Convemar, certo? E aí a gente tem, se trata de uma questão delicada, pois envolve interesses geopolíticos e econômicos, particularmente de grandes potências, como Estados Unidos, Japão, Rússia, China, tá? Austrália, entre outros que já exploram recursos minerais nos fundos oceânicos, sobretudo nas dorsais oceânicas. E aí eu vou te dar uma dica que é a seguinte, olha só, Chuchu, dá uma olhadinha numa aula que a gente tem aqui no Papo de Gel, que é Geopolítica da Água. Um dos assuntos que eu trabalhei naquela aula lá, que vocês vão ver, é exatamente a questão das disputas territoriais no mar meridional da China. Vem o direito do mar na tua cara. Vai dar mão cheia na tua cara. Oferece outra face se tu apoia. Tu vai receber nada, vai receber um tapa. Olha só, tu vai ver naquela aula sobre os direitos, sobre a geopolítica da água, que a gente vai discutir essa questão aqui. Ela vai estar desenhada exatamente em cima desse assunto, tá ligado? Então isso é bem importante, faz essa relação. Aí, ó, apareceu aqui do lado já o link para aquela aula. Toma. Bom, aí continuando falando de alto mar, olha só, a gente teve
início de 2023, em New York, quer dizer, Nova York, em inglês, o Tratado do Alto Mar, certo? O acordo pode influenciar decisivamente o futuro de ambientes e da biodiversidade em águas que tomam 2/3 do planeta. Fora os domínios de cada país, para tanto, é necessário acelerar a sua implantação global, que pede itens como critérios para a criação e a gestão de áreas marinhas protegidas, assegurar a movimentação global de baleias e outras espécies migratórias, né? O uso de recursos minerais e energéticos com valorização crescente nos mercados internacionais. Então, esse tratado ele ainda não está em vigor, ele foi aprovado, mas nem a gente falou da Convemar, né? Precisa ser ratificado por um número mínimo de países para passar a vigorar. Por isso a ideia de botar pressão nos países. Só que o grande ponto aqui é o seguinte, Chuchu. Os países passam a disputar esses territórios, né, cada vez mais. Então, quando eu falei para vocês dessa imagem aqui, ó, isso aqui é importante porque a gente tem muito recurso aqui, né, nas águas internacionais, porque esse alto mar, essas águas internacionais, eles não se encontram sob jurisdição de nenhum estado, né? E aí, muitos países de pequeno porte, que são países pequitititos, por exemplo, os arquipélagos, as ilhas que a gente tem aqui no Pacífico, na Micronésia, Polinésia, tal, esses países, pensando em terras emersas, são muito pequitititos, não se comparam com, sei lá, Rússia, China, Índia, Brasil, países de dimensões continentais. Mas no momento que tu pega as zonas econômicas exclusivas ao redor desses arquipélagos, dessas ilhas, tu aumenta de forma brutal, de forma significativa a área dessas nações. Cara, e aí tu passa a ter países, sei lá, como Kiribati, Palau, Ilhas Marshall, que são países pequitititos, mas quando tu considera a zona econômica exclusiva, eles ampliam significativamente de território e ali tu tem uma série de recursos, combustíveis fósseis, etc., que são extremamente valiosos. Por isso, hoje, muitos países, muitas grandes potências já estão de olho em parcerias econômicas com essas ilhotas ali, por exemplo, da Micronésia, da Polinésia e por aí vai. Porque sabem que no momento que esses países começarem a explorar os recursos que tem nas suas zonas econômicas exclusivas, aqui ó, a grana, o PIB desses países, vai lá para cima. Te ligou? Então aqui ó, estão de olho esses países. Vanuatu, né? Então são países importantes que tipo pouco se fala, pouco se dá valor. Vou deixar um link aqui olha aqui, abre a descrição do vídeo ali. Primeiro, dá o teu legalzinho, coloca o teu like ali. Tu não colocou até agora, cara de pau? Faz o mínimo da tua obrigação é colocar isso aí. É colocar o teu legalzinho. Depois tu vai abrir ali a descrição, beleza? Eu coloquei o link de um texto do Felipe Figueiredo, um cara do maravilhoso xadrez verbal, tá? E aí, cara, o texto fala exatamente isso e é muito bom para tu entender essas questões geopolíticas. Pra gente terminar, olha só. Atualmente, um país precisa realizar pesquisas e manifestar interesse para explorar recursos como manganês, cobre, ouro ou outras coisas, terras raras, por exemplo, né, os famosos lantanídeos, para entrar com pedido junto à Autoridade Internacional de Fundos Marinhos, e aí, que é um órgão ligado à ONU, e a partir daí, dependendo ou não, esse país vai ter uma licença para exploração desses recursos. Certo? Então, ele tem que estar ali fazendo alguma pesquisa e manifestar o interesse para fazer essa exploração. Isso falando em águas internacionais, em alto mar, certo? A partir daí, a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos permite a exploração e aí tu vai ter um prazo, sei lá, 10, 12, 15 anos para explorar os recursos naquela área delimitada. A gente tem um exemplo disso, certo? O Brasil, por exemplo, em 2014, o país conseguiu autorização para explorar minérios nessa região aqui, que é a elevação de Rio Grande, que fica aqui no litoral da região sul-sudeste do Brasil. Tá? É uma área que a gente tem a uma certa distância do litoral, são 1.500 quilômetros, mas aqui, nessa elevação de Rio Grande, para tu ver como o relevo oceânico não é uma planície, né? Ele é cheio de irregularidades. Mas aqui a gente tem uma região rica em cobalto,
a gente tem níquel, tem nióbio, o tal do nióbio, alguém? Platina, titânio. Cara, é uma região extremamente rica em recursos minerais metálicos. E a gente teve autorização da Autoridade Internacional de Fundos Marinhos para a exploração dessa área aí por 15 anos. Então, muita riqueza vai vir dali. Aí vem o medo, né? Bom, mas exploração de recursos em fundo marinho, isso não gera impactos ambientais? Com certeza. E não são poucos, né? E aí é que a gente começa a ter aquele debate que a gente falou antes, entre a questão econômica e a questão marinha. E a questão marinha. A questão econômica e a questão ambiental. Né? Bom, vamos finalizar nossa aula com chave de ouro, fechando daquele jeito que a gente gosta, que nós gostamos, que é com exercício. Vamos pegar aqui o primeiro exercício, o NESP 2011. Fala o seguinte, um mapa representa a Amazônia Azul. Falei? Que aparece em prova, tá aí, Amazônia Azul. Uma área de aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros. Não. Amazônia Azul, vamos de azul. Óbvio. 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Tá aqui ela. Essa. Vou fazer bonitinho aqui. Essa aqui, Amazônia Azul. Né? Tal. Traçadas ao longo do litoral brasileiro. Ok. Beleza. Sobre a Amazônia Azul, pode-se afirmar que letra A. É uma área que o Brasil delimitou para opor-se à salvaguarda e à exploração do recurso. Olha só, é uma área que o Brasil delimitou, está delimitada. Não é o Brasil que delimitou, né? Isso aí é uma convenção internacional, a Convemar, para opor-se à salvaguarda, à proteção, aos cuidados, à garantia de soberania daquela área. E é para se opor à exploração dos recursos naturais. Mas como assim opor-se? Tá louco? Tá louco da cabeça? Tá biruleibe? Tá pichuruco? Não, né? B. É uma região onde a exploração pesqueira, recursos vivos, tá? Zona econômica exclusiva, ok? Está embargada para permitir a exploração do pré-sal. Ou seja, não pode pescar porque então vamos tirar petróleo do pré-sal. Embargada nada a ver. Pesca tá rolando também. Letra C. Foi criada para os recursos vivos, peixitos, na zona econômica exclusiva, aí ó, zona econômica exclusiva, sejam exclusivamente pescados por navios fábricas. Tipo, navios, barcos de pesca artesanal não podem, então, pescar na zona econômica exclusiva. Só navios fábricas, só navios de grande porte. É isso? Cara, fica quieto, fala besteira. Letra D. Essa demarcação objetivou delimitar áreas de pequeno interesse comercial. Pequeno interesse comercial e assegurar os impostos para todos os estados. Mas que pequeno interesse comercial, meu chuchu. Vai pensar numa zona econômica exclusiva, vai pensar numa Amazônia Azul, é riqueza natural absurda. Mas vai pensar pequeno interesse comercial. É pesca, é petróleo, é gás natural, sei lá. Pô. E assegurar os impostos para todos os estados da União. Isso aqui é uma discussão, né? Porque assim, ó, o que acontece? Na época do leilão do pré-sal, que eu falei para vocês lá, que as empresas estrangeiras teriam que pagar um royalty, né? Pelo uso, olha aí, ó. Ai, ela que tá tocando lá. Chuchu, pelo uso do petróleo, do pré-sal, o que acontece? A discussão era, não, os royalties vão apenas para os estados que tem o pré-sal no seu litoral, ou vão para todos os estados que têm litoral, ou vão para todos os estados do Brasil. Esse era o grande debate acerca dos royalties do pré-sal, né? Então, tipo, aqui é uma questão que, pô, é 2011, então, na época, isso aí estava sendo bastante discutido. Né? Na época, se colocava apenas para os estados litorâneos, depois ficou para todos os estados do Brasil. Letra E, bom, a nossa resposta. Né? Letra E. Nessa área, o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania, pá, jurisdição para o melhor salvaguardar, pá, e explorar os recursos naturais nela existentes. Pô, fechou, linda. Letra E, perfeita. Perfeitíssima. Né? Próxima. Ih, tem que somar.
Tomara que só seja um. Vamos lá. Sobre a região litorânea brasileira, assinale o que for correto. Primeira, na zona econômica exclusiva, tá? Ok. Do litoral brasileiro, ok, tá? O país tem autonomia para explorar diversos recursos naturais como o petróleo. Tá. Zona econômica exclusiva, primeira, verdadeira. Showzíssimo, tá bom. 2. Excetuando-se o centro-oeste, que não tem litoral, né? Em todas as demais regiões brasileiras oficiais, há pelo menos um estado litorâneo. Região norte tem? Tem ali, tem o estado do Amapá, tem o estado do Pará. Nordeste praticamente todos eles têm, né? Depois ali, região sudeste, tu tem Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo com litoral. Sul, os 3 do sul tem. Beleza, 2 verdadeira. Matou a pau. 4. No primeiro... Fuso horário, ai. No primeiro fuso horário brasileiro, a leste, estão arquipélagos oceânicos como São Pedro e São Paulo. Peraí, Chuchuzinho, lembra fuso horário? Tu não viu a aula de fuso horário que a gente tem aqui no canal? Tu tá de sacanagem comigo, tá de brincanagem. Olha aqui, ó. Primeiro fuso horário do Brasil que a gente tem vai ser qual? É o de 30 graus oeste. Depois tem o de 45 graus oeste, que é o fuso oficial do Brasil, onde está Brasília. 60 graus oeste, sempre o múltiplo de 15. E o último, onde tem o Acre, uma partezinha do Amazonas, 75 graus oeste. Aqui, falou no primeiro fuso horário brasileiro, que está a leste dos outros, né? Esse aqui está mais a leste, 75 está mais a oeste, beleza. Mas aqui a gente tem o quê? Apenas os arquipélagos. Sim, São Pedro e São Paulo, a gente vai ter Fernando de Noronha, a gente tem Atol das Rocas, a gente tem ali o esqueci o nome, o outro que a gente mencionou na aula, Martim Vaz, né? Trindade Martim Vaz, então tá aqui. São, isso aqui, 4, verdadeira. Já somar já ficou complicado, mas vai dar certo. Se colocar 8 e 16 eu não consigo somar. 8. Apesar de a maior parte do litoral brasileiro ser banhada pelo Oceano Pacífico, uma porção de suas ilhas e arquipélagos fazem parte do Oceano Atlântico. 16. As matas de várzea e de igapó são importantes ecossistemas litorâneos dos... Nossa Senhora! Chuchuzinho, mata de igapó, lembra que é um tipo de vegetação que a gente tem na floresta amazônica. Tá? Floresta amazônica. Então a gente tem na Amazônia dividida em mata de igapó, que é aquela vegetação que está ali debaixo d'água, quase que constantemente, a mata de várzea, que periodicamente é inundável, e a mata de terra firme, que é a vegetação que nunca é inundável, certo? Cara, e aí beleza, mas isso é um ecossistema litorâneo, não é litorâneo, e muito menos no sul do país. É vegetação que a gente tem por causa de uma drenagem fluvial na Amazônia. Os rios, tem nada a ver com questão litorânea, muito menos no sul do país. Então, ainda bem, a sorte aqui, 8 e 16 não fazem parte, então 4 mais 2 dá 5, 6, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Então, a nossa resposta é 7. 7. Penúltima questão. Agora a URGS chegando. Essa questão é linda. Olha só. Chuchu, olha só essa questão aqui, ó. Considere o texto e a figura abaixo, tá? Então, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha no mapa. Tu tá vendo aqui uma projeção azimutal centrada no Polo Norte. A estrelinha é o Polo Norte. Eu tenho aqui a linha verde, que são as fronteiras náuticas. Eu tenho aqui a linha pontilhada aqui, ó. Fim dos 370 quilômetros de soberania a partir da costa, ou seja, zona econômica exclusiva. Opa, legal. A tendência à diminuição do gelo marinho no Ártico, beleza? Há uma tendência de diminuição, né? Em função das mudanças climáticas, se coloca que até mesmo assim, ó, no verão de 2040, mais ou menos, o gelo no Ártico vai sumir, vai ser só água, estado líquido, não vai ter mais gelo. E aí olha os impactos ambientais que isso vai causar. Possui repercussões na geopolítica mundial, certo? Uma delas é o surgimento de novas rotas de transporte marítimo,
visando ao comércio internacional, que dessa forma pode envolver diferentes países em conflitos na região. Então, olha só, a gente está pensando aqui, olhando o mapa, a zona econômica exclusiva da Rússia, né, dos Estados Unidos, por causa do Canadá, perdão, por causa do Alasca, do Canadá, da Dinamarca, a Groenlândia é da Dinamarca, se não está ligado, bem-vindo ao mundo, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia. Galera ali, tá? Barulhos na porta. Ai, tenho um pouco de medo dessas coisas. Assombração. Enfim, me perdi. Chuchu, esses países aqui, ó, eles vão ter a sua zona econômica exclusiva. E ela meio que começa a dar muito. E essa parte mais central aqui, ó, é de quem? É água internacional? A galera vai ficar meio de cara aqui, né? Disputar esse território. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre as atuais questões geopolíticas do Ártico. Tá? Primeira, entre as tensões territoriais no Ártico, conflitos de interesses entre Canadá, ok, Estados Unidos, ok, por causa do Alasca, né? Rússia, ok, China. Tensões territoriais eu estou pensando o quê? Nas nossas zonas econômicas exclusivas, certo? Mas a China apareceu no mapa ali como uma questão de disputa de zona territorial, zona econômica exclusiva? Não, né? Beleza, então tá errado já. Os quais seriam maiores se existissem recursos como petróleo e gás natural. Não é se. Se sabe que existem esses recursos, sim, no Ártico. Esse é um outro ponto de debate, de disputa. A ideia de que, pô, tu tem esses casos que uma zona econômica exclusiva que quase que se intercala, se sobrepõe, e aqui a galera tem interesse, sim, em expandir as suas zonas econômicas exclusivas, tal qual o Brasil, a gente falou antes, vem fazendo, para quê? Para ter acesso a esses recursos. Então não é só rota marítima, também é uma questão de acesso a recursos importantes, combustíveis fósseis. Tá? Então não é se existem. Então, primeira falsa. 2. Por parte da Dinamarca, Suécia, Japão e China, crescente interesse na região, pois com a nova rota marítima, e aí olha aqui no mapa, passagem noroeste, teria uma passagem liberada de circulação, sem gelo, ou com o gelo bem reduzido, os barcos circulariam ali mais tranquilamente. A viagem entre China e Suécia, por exemplo, seria reduzida em distância e tempo. E aí, claro, time is money, rendendo a economia de combustível. E o produto ficaria mais barato, o frete ficaria mais barato. Chu, pensa comigo. Tá? O Ártico como ele é hoje. Ok, um produto chinês, China nem está aqui, mas vamos pensar a China aqui assim. Ó. Um produto chinês para chegar na Suécia, que caminho que ele faz? Ele vai passar, né, ali pelo mar meridional da China. É um dos motivos que a China reivindica aquele território, aquela área marítima, não só pelos recursos de combustíveis fósseis que a gente tem no mar meridional da China. De novo, olha aquela aula sobre geopolítica da água. Então, passa pelo Mar do Sul da China, atravessa o Estreito de Malaca, ali na Indonésia, Oceano Índico, Estreito de Bab el-Mandeb, entra no Mar Vermelho, Canal de Suez, chega no Mar Mediterrâneo. Aí eu não me perdi já. Pega um mapa, diabão, pega um atlas. Não, como é que tu vai querer espacializar um troço que eu tô falando sem ter um atlas, sem um planisfério do teu lado? Pega, faz parte da tua preparação, meu chuchuzinho. Tem que ter o mapinha do lado, mapinha. Pega o mapinha, abraça o mapinha, beija o mapinha, se entrelaça no mapinha, faz uma relação com ele de amor, de carinho, de empatia. Tá? Pega lá o mapa, pegou? Então vamos de novo. Esse produto sai da China, vai atravessar o mar meridional da China, Estreito de Malaca na Indonésia, Oceano Índico, Estreito de Bab el-Mandeb, entrou no Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, chegou ali Canal de Suez, no Egito, atravessou o Canal de Suez, pagou uma graninha para atravessar, né, porque tem um frete, tem um pedágio ali e tal, chegou no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo está indo para a Suécia, aqui é a Suécia, ó, país nórdico. Tem que atravessar o Estreito de Gibraltar, chegou no Oceano Atlântico, contorna ali a Península Ibérica, vai entrar no Mar Báltico, chegou na Suécia. Perfeito. Olha a volta. Rapaz, se eu falando já demorei, tu nem te achou mais, te perdeu, porque não pegou o mapa, não fiz o que eu pedi, não ouviu minha sugestão, né? Não pegou o mapa, se perdeu. Imagina o bar, imagina o navio.
perde tempo, perde grana. Então, cara, beleza, tem disputa sim. Ah, mas Japão e China não tem território, mas não é questão de território. O território é aqui. Aqui é interesse por rota comercial. A China não tem território, sei lá, no Atlântico e ela está disputando rotas marítimas ali, rotas comerciais para mandar os seus produtos. Então, a 2, verdadeira. 3, há o aumento de choques culturais com as populações autóctones. Chuchu, o que é população autóctone? População autóctone é população nativa. Tá? Pensa os inuits que a gente tem aqui no Canadá, que a gente chama popularmente de esquimó, mas esquimó é um termo pejorativo, tá? São os inuits que a gente tem ali, um povo originário do norte do Canadá e do Alasca, além das crescentes preocupações geopolíticas advindas do aumento de fluxo marítimo comercial. Claro, tu vai ter uma circulação cada vez maior, tu vai ter disputas por novas rotas, tu pode gerar problemas ambientais. Então, 2 e 3 verdadeiras, tá? E a nossa resposta, 2 e 3 verdadeiras, letra D. Aqui, letra D. Última questãozinha, para a gente encerrar com chave de ouro, para matar, não, penúltima questão, aliás, perdão. As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias. Contudo, a soberania do Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. Não. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, também vai para cima do oceano. A respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se afirmar que, Chuchu, vamos lá. 1. A faixa de fronteira terrestre definida na Constituição corresponde à área de 150 quilômetros de largura ao longo dos limites terrestres, tá? E cabe aos governos de cada estado da federação executar as ações de política de fronteira nessa faixa. Não. Cabe à União fazer isso aí, tá? Olha só, Chuchu, se tu não tá ligado o que é essa faixa de fronteira, ó, apareceu aqui do lado. Assiste essa aula sobre o Brasil, tá? E as questões de limite, de organização do território brasileiro, que eu vou falar ali de faixa de fronteira e tu vai estar ligado. E aí quem tem o controle aqui é a União. Quem cuida da fronteira é a União, tá? Beleza. Então, primeira, Falciane. 2. O Estado brasileiro possui soberania quase total sobre o seu mar territorial, com exceção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países nessa área, conforme a Convenção da ONU, em vigor desde 94, que convenção é essa? Confirmar, né? Beleza, tá aí. Então, assim, com passagem inofensiva, tem que respeitar o direito, vai aceitar. Ah, aquela embarcação uruguaia tá vindo só para curtir, inofensiva? Ok, beleza, mas tem que ter autorização, vai entrar ali, belezinha, tal, mas, né, vai se respeitar isso. Mas beleza, tem que ter autorização. 2 verdadeira. 3. Embora a zona econômica exclusiva esteja limitada a uma faixa de 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros de largura da costa, a plataforma continental em diversos trechos ultrapassa esse limite. Aqui está se falando de plataforma continental como forma de relevo marítimo. Beleza, às vezes ultrapassa. Falei para vocês lá no início. Volta lá no início, antigamente, na primeira parte da aula. Eu falei o seguinte, não, olha só, tem plataformas continentais, tem alguns quilômetros, algumas têm centenas de quilômetros. Então oscila. E algumas sim, né? Ultrapassam o limite da zona econômica exclusiva. O que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica da chamada Amazônia Azul. Aí entra a ideia que a gente falou da plataforma continental jurídica, daquela reivindicação, por exemplo, do Brasil, de ampliar a sua zona econômica exclusiva. Tá? Por isso a ideia de ampliar aqui. Ó. Então, 3 verdadeira. 2 e 3. E a 4. A soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva distingue-se da soberania sobre o mar territorial. Tá? Uma vez que na zona econômica exclusiva, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, tá? Sobrevoo, tá? Agora olha isso. Aqui tá. Agora aqui, ó. Exploração dos recursos naturais da plataforma continental. Opa lá! Na zona econômica exclusiva, total, completa liberdade de exploração de recursos
Ih, rapá! Ah, não, os caras podem vir pegar petróleo do pré-sal, a moda louca? Claro que não, sai daí. 4 falsa. Então é 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3 é C. C de Camafeu. Que nada a ver. Vamos lá. E a última questão da UFSC Federal de Santa Catarina, 2023. A gente não vai fazer todas as alternativas, porque, tipo, olha só, é pra matar, né? Então, a gente vai pegar só a afirmação 2 e 4, que tem a ver com a questão que a gente está conversando. E olha só, sobre a inserção da China na economia mundial e as questões geopolíticas relacionadas a esse processo, é correto afirmar. E aí tu vai ter aqui, ó, questão entre China, Estados Unidos, Taiwan, aqui vem Guerra Fria 2.0, enfim, cada um é um assunto. Ó, tem Xinjiang aqui com os uigures e tal. Mas diz respeito ao conteúdo que a gente está trabalhando nessa aula, A2 e A4. Então vamos lá, pegar só essas duas, pode ser? A2. Países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Filipinas e Indonésia. E aí, eu não sei onde é que ficam esses países. Quando eu falo para eles pegarem um mapa para olhar essas coisas, não, eles não olham, aí depois fica sem saber onde estão os países. A culpa é minha? Não é, né? Eu aqui estou avisando a importância de espacializar os fenômenos. Faz o que tu quiser. A vida é tua. A vida é tua. Depois não reclama. Não vem aqui colocar assim, ó, like, né? Se tu não faz o que eu estou dizendo. Vietnã, Filipinas e Indonésia são aliados geopolíticos da China, não havendo disputas territoriais. Lembra que eu falei? Disputas pelo mar Meridional da China? Que eu recomendei aquela aula sobre a geopolítica da água? Vai assistir, ver se isso aqui é verdadeira. 4. A construção de ilhas artificiais no mar da China Meridional, ou mar do sul da China, tanto faz, né, está relacionada às pretensões de expansão da zona econômica exclusiva da China sobre uma das principais rotas marítimas do comércio mundial. Perfeito. O que a China está fazendo? Né? E aí naquela aula eu expliquei. Ela está fazendo o quê? Ela está construindo ilhas artificiais, expandindo e construindo novas ilhas artificiais no mar Meridional da China, no mar do sul da China, exatamente para dizer o seguinte, ó, aquelas ilhas pertencem à China. Então, aquela área no entorno de 370 quilômetros ali é a nossa zona econômica exclusiva. Nós temos direito a acessar os recursos que tem ali. Está na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar. Malandro, é o gato que nasce de bigode. Então, nessas duas que a gente está analisando, a 2 estava errada e a 4 vale como verdadeira. E aí depois tu teria que ver as outras e tal. Se tu quiser fazer essa questão aí, fácil. O somatório, toda ela vai dar 37, tá? A resposta final é 37. Mas eu vou deixar para te fazer. Opa, para tu fazer. Ah, meu Deus do céu. Vou ir muito. Tá? Fica à vontade aí, certo? Mas, por hoje é só. Neste momento, encerro esta aula com chave de ouro. Mandando um beijo no teu coração. E nos encontramos aí numa próxima aula. Pode ser?